Porto Alegre, 1982. A cidade despertava sob um céu cinzento, carregado de nuvens que anunciavam uma chuva que parecia querer engolir cada rua estreita e cada praça abandonada ao longo do Guaíba. O vento arrastava folhas secas pelos paralelepípedos, fazendo com que o som de passos solitários se misturasse ao rangido de portas antigas e ao distante tilintar de sinos. Em meio a essa atmosfera sombria e quase melancólica, caminhava Raul Mendes, um jovem de 21 anos, de olhar curioso e sorriso tímido, que parecia carregar consigo uma inquietação silenciosa, como se pressentisse que a cidade guardava segredos que poucos se atreviam a encarar. Raul morava com a mãe em um pequeno apartamento no bairro Cidade Baixa, perto da Rua da Praia. O prédio, de paredes amarelas e janelas rangentes, exalava cheiro de mofo misturado ao café recém-passado que sua mãe preparava todas as manhãs. Ele gostava de observar a vida da cidade de sua varanda, vendo os bondes antigos cruzarem lentamente as ruas, enquanto o cheiro do mato molhado se misturava ao barulho distante das fábricas, criando um cenário ao mesmo tempo acolhedor e inquietante. Ali, entre o familiar e o estranho, Raul sonhava com algo maior do que aquela rotina silenciosa poderia oferecer. Trabalhava em uma pequena livraria no centro da cidade, onde as prateleiras de madeira rangiam sob o peso de livros encadernados em couro. Raul passava horas reorganizando volumes, folheando páginas amareladas e absorvendo histórias de lugares que ele jamais visitaria. Ele adorava o cheiro de papel antigo e a sensação de que cada livro guardava mais do que palavras, mas segredos, lembranças e fantasmas do passado. Sua vida, embora simples, tinha nuances de sonhos e expectativas que o faziam olhar para o futuro com uma ansiedade discreta, mas constante. No fim de cada tarde, Raul caminhava pelas ruas molhadas, sentindo a água fria pingar sobre seu cabelo e os sapatos que já carregavam marcas de tantos caminhos. Observava as vitrines iluminadas e as sombras que se alongavam nas calçadas, imaginando histórias para as pessoas que cruzavam seu caminho. Amigos ele tinha poucos, mas confiáveis, e muitas vezes sentava-se em bancos de praças desertas para conversar sobre literatura, música e o que poderia transformar uma vida comum em algo extraordinário. Havia, no entanto, algo nos olhos dele que parecia sempre esperar por algo que nunca chegava. A vida em Porto Alegre naqueles dias era marcada por uma calma enganadora, como se a cidade respirasse lentamente antes de algum acontecimento que ninguém poderia prever. Raul, apesar de jovem, parecia compreender essa sutileza, observando as pequenas fissuras nas fachadas, os detalhes que passavam despercebidos pela maioria. Havia uma mistura de beleza e decadência nas ruas, e ele sentia uma atração quase magnética por essa dualidade, como se cada esquina pudesse revelar um segredo antigo, guardado pelo tempo e pelo silêncio das pessoas que ali viviam. Em uma noite particularmente fria de julho, Raul sentou-se junto à lareira improvisada de sua sala, lendo um romance policial que falava de desaparecimentos misteriosos e crimes nunca solucionados. As chamas dançavam nas paredes, projetando sombras que pareciam ganhar vida própria, e ele sentia um calafrio percorrer a espinha ao imaginar que histórias parecidas poderiam acontecer ali, tão perto de sua própria casa. Era como se a cidade inteira, com seus becos estreitos e ruas silenciosas, estivesse esperando o momento certo para revelar sua face mais sombria. Raul tinha o hábito de anotar tudo em um caderno surrado, onde registrava pensamentos, observações e pequenas teorias sobre as pessoas ao seu redor. Cada nota, cada frase rabiscada, revelava um olhar atento, quase obsessivo, sobre os detalhes mais mínimos da vida urbana. Ele anotava desde a cor do céu até o padrão de passos das pessoas que passavam por sua rua, como se tentasse capturar a essência de uma cidade que, para ele, nunca dormia verdadeiramente. Era nesse caderno que ele também deixava registrado um desejo constante, descobrir algo que fizesse sua vida transcender a rotina silenciosa de Porto Alegre. A chuva dessa noite, diferente das outras, parecia insistente, pesada, batendo nos telhados e fazendo o chão brilhar sob os poucos postes de luz que ainda funcionavam. Raul, ao olhar pela janela, sentiu uma estranha combinação de medo e fascínio, como se o céu estivesse prestes a despejar mais do que água, talvez revelando um segredo que a cidade tentava esconder há anos. Ele suspirou, fechando o caderno e pensando que, na manhã seguinte, tudo voltaria à normalidade, sem saber que sua vida estava prestes a mudar de maneira irreversível. Sua mãe, preocupada com a melancolia do filho, insistia para que ele se alimentasse bem e dormisse cedo. Mas Raul frequentemente se perdia em seus pensamentos, caminhando pelos corredores do apartamento como se tentasse ouvir ecos de algo que só ele poderia perceber. Havia um magnetismo no silêncio da casa, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Ele ainda não sabia, mas aquela noite marcaria o início de um mistério que transformaria Porto Alegre em palco de uma das histórias mais perturbadoras da cidade, um enigma que ninguém conseguia explicar completamente. Antes de dormir, Raul olhou mais uma vez para a cidade através da janela.
As luzes piscavam tímidas, refletindo na água do Guaíba, enquanto o vento soprava com mais intensidade, arrastando o cheiro da chuva e das ruas molhadas para dentro do apartamento. Ele sentiu uma inquietação profunda, uma certeza inexplicável de que algo, ali mesmo, estava fora do lugar. Mal sabia ele que, em poucas semanas, o seu nome estaria nos jornais locais, nos murais da cidade e nas conversas silenciosas de vizinhos, como protagonista de um desaparecimento que ninguém conseguiria explicar por completo. Raul acordava cedo, muitas vezes antes do sol surgir por trás das colinas que delimitavam a cidade, e apreciava o silêncio quase absoluto da manhã, interrompido apenas pelo som distante de algum bonde que cruzava a cidade. Tomava café com sua mãe, ouvindo histórias da infância dela, enquanto ele dividia entre si o peso de sonhos que ainda não sabia como realizar. Havia uma ternura nesses momentos, um sentimento de que, apesar da rotina simples, algo genuíno e raro florescia ali, nos detalhes mais sutis do cotidiano. Seus dias na livraria eram monótonos para quem não conhecia Raul, mas para ele cada tarefa possuía nuances que ninguém mais percebia. Ele conseguia imaginar a vida de cada cliente que entrava, interpretar olhares, gestos e palavras com uma precisão quase inquietante. Amigos mais próximos diziam que ele tinha uma sensibilidade exagerada, que conseguia enxergar o invisível, perceber detalhes que a maioria deixava passar. E talvez fosse isso que o fazia diferente. Ele não aceitava o mundo superficialmente, queria entender o que se escondia nas sombras. Entre um livro e outro, Raul conversava com Carolina, colega de trabalho, sobre música, cinema e autores que ambos admiravam. Ela percebia nele uma paixão silenciosa pela vida e pelas histórias que os livros contavam, mas também uma certa melancolia, um peso que parecia não ter origem clara. As conversas com Carolina eram, para ele, uma pausa necessária na monotonia, um momento em que podia se abrir sem medo, compartilhar sonhos e imaginar aventuras que, por enquanto, só existiam no campo da imaginação. Raul tinha o hábito de caminhar à noite, quase sempre sozinho, percorrendo ruas estreitas e becos que a maioria evitava. Ele observava a cidade como quem lê um livro detalhado, absorvendo o clima úmido, os odores de comida que escapavam das portas e as vozes distantes de vizinhos. Havia algo de reconfortante nessas caminhadas, uma sensação de pertencimento ao espaço urbano, ainda que também carregassem uma pitada de inquietação. Ele sentia, em cada esquina, que a cidade guardava histórias que estavam esperando para serem descobertas. Nos finais de semana, Raul visitava seus poucos amigos e familiares, mantendo vínculos que considerava essenciais. Havia risadas, jogos de cartas e longas conversas sobre o futuro e sobre o que poderiam ser suas vidas em um cenário mais amplo do que Porto Alegre. Apesar da jovialidade e da energia que demonstrava, Raul carregava dentro de si uma ansiedade persistente, uma sensação de que sua vida precisava de algo mais intenso, mais verdadeiro, algo que o fizesse sentir que cada instante tinha propósito. Essa inquietação seria uma sombra constante nos dias seguintes. Em seu caderno, Raul registrava cada pequeno detalhe da vida urbana: a cor de uma árvore em determinada rua, o padrão de passos de pessoas que passavam, ou a intensidade da chuva em horários específicos. Era como se ele tentasse criar um mapa secreto da cidade, capturando a essência de um lugar que parecia comum para todos, mas extraordinário para ele. Através dessas anotações, ele buscava compreender não apenas a cidade, mas também a si mesmo, suas fragilidades e desejos, transformando a observação em uma forma de sobrevivência emocional. Raul sonhava em viajar, conhecer lugares distantes e escrever sobre suas experiências. Ele queria mais do que a rotina de Porto Alegre, queria sentir o mundo pulsando, ser parte de algo maior. Ainda assim, havia uma contradição constante: o medo do desconhecido e a segurança da familiaridade. Essa dualidade tornava-o introspectivo, quase filosófico, refletindo sobre a fragilidade da vida e a rapidez com que momentos importantes poderiam se perder se não fossem apreciados com atenção e sensibilidade. O relacionamento com sua mãe era profundo, baseado em cuidado mútuo e respeito silencioso. Ela, sempre atenta às mudanças de humor do filho, percebia quando ele estava inquieto ou ansioso, e muitas vezes se preocupava em demasia, oferecendo conselhos que Raul ouvia com um sorriso compreensivo, mas quase nunca seguia à risca. Havia uma conexão que transcendia palavras, um entendimento implícito de que ambos enfrentavam seus próprios desafios e medos, e que cada dia poderia trazer algo inesperado para suas vidas. Apesar de sua rotina relativamente previsível, Raul tinha uma reputação discreta entre vizinhos. Era visto como um jovem observador, calmo, sempre disposto a ajudar, mas que mantinha certo mistério ao redor de si. Essa aura de segredo atraía curiosidade e, ao mesmo tempo, criava uma distância natural. Ninguém suspeitava que, sob aquele comportamento aparentemente comum, Raul estava prestes a entrar em uma situação que mudaria completamente sua existência, levando a cidade a um estado de perplexidade que duraria anos.
No domingo, 12 de setembro de 1982, Raul acordou mais cedo que o habitual, sentindo uma ansiedade que não sabia explicar. A cidade ainda dormia sob o nevoeiro matinal, enquanto ele se preparava para mais um dia aparentemente comum. Mal sabia ele que aquele seria o último dia em que sua rotina seguiria o esperado, que algo misterioso o aguardava nas ruas que ele conhecia tão bem. Poucos poderiam imaginar que, dali em diante, seu desaparecimento desencadearia uma série de eventos que envolveriam vizinhos, autoridades e a própria essência de Porto Alegre em uma trama de mistério e tensão. Na manhã de 12 de setembro de 1982, Raul saiu de casa com seu casaco cinza, mochila nas costas e um caderno surrado que jamais largava. As ruas estavam silenciosas, apenas interrompidas pelo rangido dos bondes e o som da chuva fina que persistia desde o amanhecer. Ele se dirigia à livraria, mas em vez do caminho habitual, decidiu cortar por um beco estreito próximo à Rua da Praia, onde poucas pessoas ousavam passar. Ali, entre sombras e paredes úmidas, algo inexplicável começaria a se desenrolar. O beco estava escuro, iluminado apenas por uma lâmpada tremeluzente, cuja luz oscilava sobre as paredes cobertas de grafites antigos e pichações mal discerníveis. Raul ouviu passos atrás de si, leves, quase imperceptíveis, mas não deu importância, achando que se tratava de outro transeunte apressado. No entanto, um cheiro estranho de ferro e madeira molhada invadiu o ar, algo que parecia fora de lugar, uma presença silenciosa e ameaçadora que ele ainda não conseguia identificar. Um frio intenso percorreu sua espinha, mas a rotina e a confiança nele mesmo fizeram continuar. Quando estava prestes a alcançar a saída do beco, Raul percebeu que a mochila estava mais pesada que o normal, como se algo tivesse sido colocado ali sem que ele percebesse. Ele tentou abri-la, mas não havia nada de anormal à primeira vista. Nesse instante, um som metálico ecoou atrás dele, um trinco batendo, uma porta se fechando rapidamente, mas sem que houvesse um prédio próximo. Raul sentiu uma pontada de desconfiança, e pela primeira vez em anos, seu instinto de observação não era suficiente para explicar o que acontecia. Pouco depois, uma figura se destacou nas sombras. Alta, encapuzada, com movimentos calculados e silenciosos, parecia observar Raul com uma atenção quase predatória. Ele tentou acelerar o passo, mas a sensação de que estava sendo seguido o aprisionava, tornando cada movimento mais difícil. As gotas de chuva escorriam por seu rosto e casaco, misturando-se com o nervosismo que crescia rapidamente. Ninguém sabia, naquele momento, que testemunhas acidentais começariam a surgir nos arredores, relatando uma silhueta suspeita, sem perceber a gravidade do que ocorreria em minutos. Um morador da rua próxima ouviu gritos abafados, mas quando saiu para observar, não encontrou ninguém. Um gato preto cruzou apressado a rua, como se pressentisse o perigo, e desapareceu nas sombras. Raul, por sua vez, não teve tempo de reagir, sendo empurrado para dentro de uma escadaria lateral que parecia não levar a lugar algum. Seu caderno caiu no chão, aberto em uma página cheia de observações, como se o próprio destino tivesse decidido deixar um registro do que acontecia. O vento levou algumas folhas, e o barulho ecoou pelas paredes estreitas do beco, um sinal silencioso de alerta para quem estivesse atento. A livraria recebeu notícias de seu atraso, mas ninguém imaginava a dimensão do ocorrido. Carolina, preocupada, tentou ligar para Raul, mas a linha estava ocupada ou cortada, algo que nunca acontecia. A mãe, percebendo a demora incomum, começou a sentir uma ansiedade crescente, o que prenunciava o início de uma série de noites insones e dias de expectativa angustiante. A cidade de Porto Alegre, aparentemente comum e tranquila, começava a se transformar no cenário de um mistério que ninguém conseguiria ignorar, envolvendo ruas, becos e histórias que permaneciam escondidas sob a chuva constante. O desaparecimento de Raul não passou despercebido. Um vizinho que o avistou pela última vez descreveu a cena de forma fragmentada. Uma sombra movendo-se rapidamente, um corpo que parecia ser arrastado, um som metálico distante. As informações eram confusas, contraditórias, como se cada testemunha tivesse visto uma versão diferente da mesma realidade. Esse emaranhado de relatos começou a dificultar a compreensão do que realmente aconteceu, criando uma atmosfera de paranoia e suspense que permeava Porto Alegre naquele ano. No apartamento de Raul, seu caderno surrado permanecia aberto na mesa, páginas amassadas e algumas molhadas pela chuva que ele havia trazido em seu casaco. Cada palavra escrita parecia agora assumir um significado premonitório, como se o jovem tivesse, de alguma forma, pressentido o que estava por vir. A mãe, ao ler as anotações, sentiu um aperto no peito, uma mistura de tristeza e terror, enquanto a cidade começava a questionar se aquele desaparecimento não seria apenas a primeira de muitas sombras prestes a se revelar. Entre os objetos deixados para trás, uma pequena corrente de prata, que Raul sempre usava, estava caída no chão, arranhando a superfície de madeira do apartamento.
Era um detalhe mínimo, quase insignificante, mas para a investigação que se iniciaria, cada elemento se tornaria crucial. Policiais e vizinhos começaram a se reunir nos arredores, trocando relatos, tentando montar uma imagem coerente do que tinha ocorrido. No entanto, a confusão e o medo tomavam conta de cada palavra, tornando o desaparecimento ainda mais enigmático. A noite caiu novamente sobre Porto Alegre, trazendo o vento úmido e o barulho distante da água do Guaíba. Em silêncio, a cidade parecia observar, como se ela própria tivesse sido cúmplice silenciosa do desaparecimento de Raul Mendes. A mãe, aflita, e Carolina, em choque, aguardavam notícias que não chegavam, enquanto os vizinhos se perguntavam se aquele evento isolado era, na verdade, parte de algo maior, algo que ninguém poderia imaginar. Se você gosta desse tipo de história misteriosa, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos casos e desvendar mistérios como este junto conosco. O desaparecimento de Raul Mendes desencadeou uma inquietação quase palpável em Porto Alegre. A mãe, sentada na sala iluminada apenas por uma lâmpada trêmula, não conseguia parar de olhar para a porta, esperando que o filho aparecesse a qualquer instante. A preocupação transformava-se em desespero, cada minuto parecia uma eternidade, e o silêncio do apartamento se tornava ensurdecedor. Ela revisava mentalmente cada gesto, cada palavra dita nos dias anteriores, tentando encontrar algum sinal que pudesse indicar para onde Raul teria ido ou o que poderia ter acontecido. Carolina, a colega de trabalho, passou a frequentar o apartamento quase diariamente, tentando oferecer apoio à mãe, mas também lutando contra seu próprio sentimento de culpa. Ela não conseguia deixar de pensar na última conversa que teve com Raul, nas palavras não ditas e nos olhares que, em retrospecto, pareciam carregar advertências veladas. As ruas da cidade, antes comuns e familiares, agora pareciam cheias de sombras, e cada esquina se transformava em um lembrete da presença ausente do jovem. A sensação de que algo maior se escondia por trás do desaparecimento tornava a atmosfera mais opressiva. A polícia começou a receber relatos de vizinhos e transeuntes que afirmavam ter visto uma figura estranha nos arredores da Rua da Praia e dos becos próximos na manhã do desaparecimento. No entanto, os depoimentos eram contraditórios. Alguns descreviam uma pessoa alta, outros um vulto encapuzado. Alguns falavam de passos silenciosos, outros de ruídos metálicos. Essa multiplicidade de versões fez com que os investigadores enfrentassem uma confusão inicial, aumentando a sensação de mistério e suspense, e consolidando a ideia de que o caso de Raul seria tudo menos simples de resolver. As primeiras buscas ocorreram imediatamente, com vizinhos se mobilizando espontaneamente. Lanternas iluminavam becos, prédios abandonados e os arredores do Guaíba, enquanto grupos caminhavam pelas ruas molhadas, chamando pelo nome de Raul, esperando uma resposta que nunca veio. Cada porta aberta, cada escada explorada parecia aumentar a angústia, pois, além do silêncio e do vazio, não havia sinais de violência ou luta evidente, apenas rastros confusos e objetos dispersos, como o caderno e a corrente de prata, que transformavam a rotina do desaparecimento em um quebra-cabeça quase indecifrável. O jornal local, ao perceber a repercussão do caso, começou a publicar matérias detalhando o desaparecimento, destacando a atmosfera estranha que cercava a cidade e as inconsistências nos relatos das testemunhas. Moradores de bairros vizinhos começaram a comentar o caso em cafés e mercados, e Porto Alegre inteira parecia envolta em um clima de tensão, como se a cidade estivesse coletivamente segurando a respiração, aguardando alguma notícia que pudesse dar sentido ao mistério que agora dominava a vida de todos. Raul, ainda jovem, se transformava em um símbolo de ausência e interrogação. Enquanto isso, a polícia decidiu organizar uma operação de buscas mais estruturada, incluindo patrulhamento noturno e visitas a lugares abandonados, com atenção especial aos becos e ruas onde Raul foi visto pela última vez. Investigadores começaram a analisar padrões, horários e relatos de vizinhos, mas encontraram apenas fragmentos desconexos que não se encaixavam. A sensação de impotência crescia, e a mãe de Raul passava noites em claro, escrevendo cartas e registrando nomes de pessoas que poderiam ajudar, como se cada ação fosse uma tentativa de retomar o controle diante de uma situação que escapava completamente às mãos de todos. O caderno de Raul tornou-se peça central para a investigação. Seus registros detalhados da rotina da cidade, das pessoas que ele observava e dos pequenos padrões diários começaram a ser analisados minuciosamente, na esperança de encontrar pistas que levassem a algum esclarecimento. Cada anotação passou a ser examinada como possível indicativo de ameaça, de rotina ou de encontros suspeitos. A cidade, que antes parecia comum, revelava camadas de complexidade que apenas agora começavam a ser percebidas, com cada detalhe ganhando uma importância vital no contexto do desaparecimento. A mãe de Raul, mesmo tomada pela tristeza, começou a organizar vigílias na porta do apartamento, contando com o apoio de amigos e vizinhos.
O silêncio das ruas era cortado apenas por vozes preocupadas, lanternas e passos apressados, na tentativa de manter viva a esperança de encontrar o filho. Cada notícia nova, cada relato de possíveis avistamentos, gerava um misto de alívio e frustração, e a sensação de que a cidade escondia algo que não queria revelar intensificava o suspense, deixando todos em estado constante de alerta. Em um dos relatórios iniciais da polícia, foi mencionado que o desaparecimento de Raul tinha características estranhamente precisas. Nada de violento foi encontrado, mas havia sinais sutis de movimentação anormal, como se alguém tivesse planejado cada passo e deixado rastros cuidadosamente controlados. Essa constatação transformou o caso em algo mais complexo, sugerindo a presença de um observador meticuloso, um vilão silencioso que, até aquele momento, permanecia invisível, manipulando a situação de forma quase perfeita, sem deixar testemunhas claras. Com a tensão crescendo, Porto Alegre parecia mais escura, mais úmida, como se a própria cidade se tornasse cúmplice do desaparecimento. A mãe de Raul e Carolina se tornaram símbolos da busca incansável, enfrentando o medo e o desespero com coragem silenciosa. Investigadores se esforçavam para juntar peças soltas de um quebra-cabeça que não revelava facilmente suas formas. Se você está acompanhando esta história e quer não perder os próximos capítulos dessa investigação misteriosa, inscreva-se no canal para continuar seguindo o caso de Raul Mendes e descobrir os segredos que Porto Alegre esconde. Dias se passaram, e o desaparecimento de Raul Mendes começou a transformar Porto Alegre em uma cidade inquieta, como se todos os habitantes estivessem atentos a cada sombra ou movimento estranho. Policiais percorriam ruas e becos, revisitando locais onde o jovem fora visto pela última vez, enquanto especialistas em análise criminal começavam a examinar o caderno surrado, procurando padrões, horários e nomes que pudessem indicar um encontro inesperado ou uma ameaça. A sensação de que alguém manipulava os eventos permanecia, mas ninguém conseguia identificar quem ou porquê. Uma testemunha, um velho jornaleiro da esquina da Rua da Praia, afirmou ter visto um homem carregando uma mochila semelhante à de Raul, por volta das 9 da manhã, em direção a um armazém abandonado próximo ao Guaíba. No entanto, sua descrição era confusa: altura indefinida, roupas escuras, movimentos rápidos e furtivos. Quando questionado, ele disse que o rosto do homem parecia coberto por um capuz, e que seus olhos, mesmo de relance, transmitiam algo inquietante, como se o desaparecimento tivesse sido cuidadosamente planejado. Essa pista trouxe uma faísca de esperança, mas também aumentou o medo. O armazém mencionado era antigo, construído em madeira e ferro, com janelas quebradas e portas enferrujadas que rangiam ao menor toque do vento. A polícia entrou cautelosamente, iluminando o interior com lanternas potentes. Não havia sinais de Raul, mas marcas recentes no chão úmido indicavam que alguém estivera ali. Restos de objetos espalhados, pedaços de tecido, cordas e uma pequena corrente metálica levantaram suspeitas de que o local poderia ter sido utilizado como esconderijo temporário. Cada detalhe era analisado com cuidado, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça sombrio que se recusava a se revelar. Enquanto isso, a mãe de Raul começou a receber telefonemas anônimos com vozes distantes, sussurros incompreensíveis e mensagens que pareciam provocar mais medo do que esperança. A polícia registrou as ligações, mas não conseguiu identificar sua origem. A sensação de vigilância constante aumentava o pânico. Cada som de campainha, cada toque no telefone fazia a mãe temer pelo pior. Carolina, ao acompanhar tudo, percebia que a cidade havia mudado. As ruas antes familiares pareciam cheias de olhares invisíveis e passos desconhecidos, e a sensação de que um vilão silencioso espreitava cada movimento se tornava quase palpável. Pistas começaram a se entrelaçar de forma confusa. Um vizinho dizia ter ouvido gritos à distância na noite anterior ao desaparecimento. Outro afirmava ter visto um carro antigo estacionado próximo ao beco. Crianças brincando nas proximidades mencionavam um vulto estranho que se movia rapidamente pelas sombras. Cada relato era fragmentado e contraditório, mas a polícia passou a considerá-los em conjunto, na tentativa de montar uma linha do tempo coerente. A cidade, no entanto, parecia conspirar contra a compreensão completa do caso, envolvendo todos em um clima de suspense crescente. Investigações adicionais revelaram que, na semana anterior, Raul havia anotado no caderno encontros suspeitos de pessoas desconhecidas nos becos próximos. Referências vagas a indivíduos com comportamento estranho, objetos fora do lugar e sinais de observação foram catalogadas pelos investigadores, aumentando a complexidade do mistério. Tudo parecia indicar que o jovem não apenas desaparecera por acaso, mas que alguém havia observado sua rotina, estudado seus hábitos e preparado cada passo de forma meticulosa, transformando o caso em algo pessoal e calculado. Enquanto a busca avançava, rumores começaram a circular. Moradores afirmavam ter visto uma figura encapuzada rondando o bairro, alguém que desaparecia tão rapidamente quanto surgia. A cada relato, a tensão aumentava,
e a polícia sentiu a necessidade de intensificar a vigilância noturna. Lanternas cruzavam becos e ruas molhadas, e cães farejadores foram utilizados para tentar encontrar vestígios de Raul. Cada tentativa parecia esbarrar em paredes invisíveis, e o desaparecimento, antes localizado, agora se transformava em um enigma que se espalhava por toda a cidade. Em meio ao clima de desconfiança, a cidade se dividiu entre esperança e medo. A mãe de Raul continuava enviando cartas, conversando com vizinhos e mantendo-se firme, enquanto Carolina organizava vigílias e incentivava relatos de quem tivesse visto algo. Cada pista nova, mesmo que insignificante, era analisada com cuidado. Uma pegada molhada, um papel rasgado, uma peça de roupa caída na rua. A percepção crescente de que um vilão inteligente e invisível estava por trás do desaparecimento transformou Porto Alegre em um palco de tensão silenciosa, onde cada detalhe importava mais do que nunca. A polícia finalmente começou a traçar perfis. Alguém que conhecia Raul, que entendia seus hábitos, que sabia exatamente quando e onde encontrá-lo. Essa linha de investigação trouxe à tona suspeitas sobre vizinhos próximos, conhecidos da livraria e até estranhos que circulavam pelos becos. Cada interrogatório era tenso, com respostas evasivas e olhares suspeitos. O caso, que parecia simples no início, revelava-se cada vez mais complexo, exigindo uma paciência quase obsessiva de investigadores e familiares, que buscavam desesperadamente uma luz no labirinto de incertezas. A cidade, agora consciente do desaparecimento, começava a olhar para cada ruído, cada sombra e cada esquina com cautela. O clima de Porto Alegre mudou de familiaridade para vigilância silenciosa. Ruas que antes eram percorridas sem pensar agora provocavam ansiedade. Cada passo podia ser decisivo. E a mãe de Raul, ainda mantendo sua força, começou a registrar tudo em diários e bilhetes, como se pudesse construir uma linha de raciocínio que a polícia não conseguia. Se você está acompanhando essa história e quer continuar descobrindo cada detalhe desse mistério perturbador, inscreva-se no canal agora para não perder os próximos capítulos da investigação de Raul Mendes. Semanas se passaram desde o desaparecimento de Raul, e a cidade de Porto Alegre continuava imersa em uma névoa de mistério. O clima pesado, a chuva constante e os ventos frios transformavam as ruas em cenários sombrios, enquanto a investigação avançava lentamente. Policiais e especialistas começaram a perceber padrões sutis. Certas ruas, certos becos e até horários específicos indicavam que o desaparecimento não fora aleatório, mas meticulosamente planejado por alguém que conhecia Raul, seus hábitos e seu círculo próximo. O sentimento de urgência se misturava à frustração, e cada detalhe se tornava crucial. Entre as novas pistas, surgiu um vizinho, um homem reservado chamado Álvaro, que parecia saber mais do que dizia. Ele havia mencionado, casualmente, ter visto Raul conversando com alguém estranho, encapuzado, nas proximidades da Rua da Praia, dias antes do desaparecimento. O detalhe que chamou a atenção da polícia foi que Álvaro descreveu uma mochila semelhante à de Raul sendo carregada pelo homem, e que o rosto dele, mesmo parcialmente encoberto, exalava frieza e precisão, como se cada movimento fosse calculado. Essa testemunha, antes ignorada, começou a ganhar importância na investigação. Investigadores também analisaram o histórico da livraria onde Raul trabalhava, procurando entender se algum cliente ou colega tinha motivos para observá-lo com atenção. Nada parecia fora do comum à primeira vista, mas pequenas contradições nos depoimentos de pessoas que frequentavam o local chamaram a atenção. Alguns descreviam visitas inesperadas, perguntas sobre a rotina de Raul, até um interesse incomum em seus hábitos e horários. Tudo indicava que o desaparecimento tinha sido arquitetado por alguém com paciência, planejamento e um conhecimento íntimo da vida do jovem. Enquanto a cidade observava em silêncio, a mãe de Raul começou a receber recados anônimos mais diretos, mensagens deixadas em envelopes nos degraus do prédio, pequenas notas com instruções vagas e ameaçadoras, sempre acompanhadas de objetos aparentemente sem sentido. Entre eles, peças de metal, cordas e fragmentos de tecido que pareciam não pertencer a nada conhecido. Cada novo elemento fazia o mistério se tornar mais intenso, e a sensação de que o vilão estava observando cada ação da família de Raul aumentava o medo e a determinação de descobrir quem estava por trás de tudo. Carolina, decidida a ajudar, passou a acompanhar os investigadores em todas as visitas aos becos e armazéns abandonados. Ela notava detalhes que outros não percebiam, marcas discretas no chão, arranhões nas paredes, sinais de que alguém manipulava objetos para despistar qualquer rastreador. Essas observações ajudaram a polícia a criar um perfil mais detalhado do suspeito. Alguém meticuloso, silencioso, inteligente e frio, que parecia antecipar cada passo dos investigadores e agir de forma a nunca deixar evidências claras de sua presença. O suspense crescia a cada dia, deixando todos em alerta. Um dia, a polícia recebeu uma denúncia anônima apontando um endereço em Porto Alegre, um pequeno galpão no bairro próximo ao Guaíba.
Ao investigarem o local, encontraram indícios que sugeriam que Raul havia sido mantido ali temporariamente. Marcas de objetos deslocados, pequenos rastros de sapatos molhados e um pedaço de caderno que lembrava o de Raul. Nada do jovem foi encontrado, mas a evidência aumentou a certeza de que o desaparecimento havia sido premeditado. Cada detalhe, por menor que fosse, se tornava uma pista essencial para chegar ao vilão. Enquanto isso, a cidade estava em tensão máxima. Moradores falavam em sussurros sobre a presença de alguém desconhecido, observando suas casas, suas rotinas, como se o desaparecimento de Raul tivesse deixado uma sombra permanente sobre Porto Alegre. A polícia começou a considerar a possibilidade de que o suspeito não fosse apenas alguém comum, mas alguém com profundo conhecimento da cidade, que sabia se mover sem ser percebido, manipulando a percepção de todos. A pressão aumentava, e o medo se misturava à necessidade de justiça e à esperança de encontrar Raul. Em uma reconstituição do desaparecimento, a polícia e a mãe de Raul puderam perceber, pela primeira vez, padrões sutis: o beco, a mochila caída, o som metálico, as sombras observadas por vizinhos. Cada detalhe parecia se encaixar como peças de um plano meticuloso, revelando que o vilão tinha controlado cada aspecto do desaparecimento. O perfil que emergia era de alguém que não agia por impulso, mas com frieza calculada, observando e manipulando Raul e o ambiente ao seu redor, tornando a busca ainda mais urgente e perigosa. Pouco a pouco, evidências começaram a apontar para alguém próximo ao círculo de Raul, alguém que tinha acesso aos horários dele, conhecimento da rotina e até informações sobre o caderno. A cidade parecia perceber, em sussurros, que o vilão era alguém que se misturava à normalidade cotidiana, um predador invisível em meio ao cenário comum de Porto Alegre. Essa revelação trouxe alívio e terror ao mesmo tempo. A esperança de encontrar Raul aumentava, mas o perigo de um inimigo tão próximo também se tornava mais real e assustador. Finalmente, após semanas de investigação intensa, surgiu o nome do suspeito: Álvaro, o vizinho discreto que todos consideravam inofensivo. Ao cruzar relatos, evidências e análises do caderno, a polícia concluiu que ele era o responsável pelo desaparecimento, alguém que havia estudado Raul por dias, planejado cada passo e manipulado pistas para confundir autoridades e familiares. A tensão que tomou a cidade começava a se transformar em ação concreta. A busca pelo vilão e o resgate de Raul estavam prestes a se tornar reais. Se você quer continuar acompanhando cada detalhe dessa resolução, inscreva-se no canal e fique por dentro do desenrolar final dessa história perturbadora. Na madrugada de 5 de outubro de 1982, a polícia cercou o galpão abandonado no bairro próximo ao Guaíba, local já identificado como possível esconderijo de Raul. A cidade, silenciosa e úmida, parecia prender a respiração enquanto os investigadores se posicionavam, lanternas e armas prontas, atentos a qualquer movimento. O cheiro de madeira molhada, ferro e lixo acumulado dominava o ambiente, criando uma atmosfera opressiva, quase sufocante. Cada passo era calculado, cada sombra observada, enquanto a tensão se tornava quase insuportável para todos os envolvidos. Álvaro, o vizinho suspeito, estava dentro do galpão, aparentemente despreocupado, mas sua frieza logo se tornou evidente. Ao perceber a presença da polícia, tentou fugir por uma saída lateral estreita, mas foi rapidamente interceptado. Seu olhar, antes sereno e calculista, agora refletia surpresa e irritação. Ao revistarem o local, encontraram sinais de que Raul havia sido mantido em um pequeno compartimento improvisado, um espaço mínimo, úmido e escuro, onde o jovem sobrevivera graças à sua resistência e inteligência. O reencontro foi silencioso e carregado de emoção, um momento que ninguém na cidade esqueceria. Raul estava fraco, com roupas molhadas e arranhões leves, mas vivo. Sua mãe, ao vê-lo, não conseguiu conter o choro. Carolina correu para abraçá-lo, aliviada e emocionada. O silêncio do galpão foi quebrado apenas por soluços e sussurros de alívio, enquanto a polícia começava a interrogar Álvaro, agora contido e sob custódia. O vilão, que por semanas manipulou, observou e aterrorizou a cidade de maneira silenciosa, finalmente enfrentava as consequências de suas ações, cercado por evidências que não deixavam dúvidas quanto à sua responsabilidade pelo desaparecimento. Durante o interrogatório, Álvaro revelou, com frieza calculada, detalhes do planejamento. Havia observado Raul por dias, estudado seus hábitos e criado um esquema para manter o jovem afastado da cidade sem levantar suspeitas imediatas. A meticulosidade com que executou o plano chocou investigadores e familiares. Cada detalhe, desde a mochila, às sombras, aos objetos espalhados para confundir a polícia, fazia parte de uma narrativa manipulada, como se cada elemento tivesse sido escrito antecipadamente. A cidade de Porto Alegre respirava aliviada, mas o impacto do medo que Álvaro causará permaneceria por muito tempo. A polícia, ainda no galpão, começou a documentar cada detalhe deixado pelo vilão.
cordas, pequenas ferramentas, roupas e fragmentos de objetos que haviam sido usados para criar distrações e simular perigo. O caderno de Raul, molhado e parcialmente danificado, foi recuperado e agora era considerado prova essencial. Cada página lida pelos investigadores demonstrava que, mesmo em cativeiro, Raul mantivera uma observação aguçada, registrando movimentos, cheiros e sons, transformando sua experiência em um diário que ajudaria a entender a mente de seu sequestrador. Na sequência, a cidade começou a se recuperar lentamente da tensão vivida durante semanas. A história de Raul e Álvaro dominava as conversas nos mercados, cafés e praças. Pessoas se reuniam para discutir detalhes do caso, comentando sobre a frieza do vilão, a coragem do jovem e a atuação da polícia. A mãe de Raul tornou-se um símbolo de força e perseverança, alguém que, mesmo imersa no medo, não perdeu a fé e manteve a esperança viva, mobilizando vizinhos e amigos para continuar a busca incansável por pistas que pudessem salvar seu filho. Carolina, por sua vez, foi reconhecida como peça fundamental na resolução do caso, ajudando a organizar vigílias, fornecer relatos precisos e apoiar a mãe de Raul em cada passo. Sua atenção aos detalhes e determinação em acompanhar a investigação permitiu que muitas pistas fossem interpretadas corretamente. A cidade, antes tranquila, aprendia aos poucos a lidar com a realidade de que qualquer sombra, qualquer passo estranho, poderia esconder intenções perigosas e que a vigilância e solidariedade entre vizinhos eram essenciais para evitar tragédias. Álvaro, levado à delegacia, enfrentou interrogatórios rigorosos, onde suas mentiras e contradições começaram a ser desmascaradas. Ele confessou, com detalhes calculados, a logística do sequestro, os dias em que manteve Raul isolado e os métodos utilizados para manipular testemunhas e autoridades. Cada informação confirmava que o plano fora executado com frieza e inteligência, mas também revelava vulnerabilidades, sua obsessão pelo controle e pela observação constante de Raul. A polícia documentou tudo minuciosamente, transformando o caso em referência para investigações futuras. A libertação de Raul e a captura de Álvaro geraram um sentimento de justiça tardia, mas necessário. A cidade, embora aliviada, não esqueceu as semanas de angústia e medo. O caderno, os objetos e os relatos de testemunhas se tornaram elementos centrais para reconstruir a história, compreendendo como uma rotina aparentemente comum podia ser observada e manipulada com precisão. Porto Alegre, agora, entendia a fragilidade da normalidade e o poder de um indivíduo meticuloso em alterar vidas sem ser notado, ensinando uma lição dolorosa, mas real. O reencontro de Raul com sua mãe e Carolina foi silencioso, carregado de lágrimas, abraços longos e promessas de proteção e cuidado. Ele relatou cada detalhe do cativeiro, cada momento de medo, mas também cada estratégia que utilizou para se manter calmo e atento, sobrevivendo à frieza de Álvaro. A cidade, por sua vez, celebrava o retorno de um jovem que se tornou símbolo de coragem, enquanto o vilão enfrentava finalmente as consequências de seus atos. Se você quer acompanhar histórias reais, misteriosas e emocionantes como essa, inscreva-se no canal e fique por dentro de novos casos que desafiam a lógica e o tempo. Nos dias que se seguiram à libertação de Raul, Porto Alegre vivia uma estranha mistura de alívio e inquietação. As ruas, antes já silenciosas, agora eram percorridas com cautela, e o clima pesado, úmido e frio continuava a dominar a cidade. Moradores olhavam uns para os outros com desconfiança, como se qualquer sombra pudesse esconder alguém perigoso. O desaparecimento de Raul e a descoberta de Álvaro haviam deixado marcas invisíveis, lembrando a todos que, mesmo em bairros familiares, a segurança era frágil e o desconhecido podia se infiltrar de forma imperceptível. Raul, embora fisicamente recuperado, carregava cicatrizes psicológicas profundas. Cada barulho, cada sombra ou ruído metálico evocava memórias do cativeiro, fazendo com que noites e dias se tornassem desafios emocionais. Ele desenvolveu uma atenção quase obsessiva aos detalhes ao seu redor, uma consequência direta da experiência traumática, observando ruas, pessoas e objetos com desconfiança silenciosa. A mãe dele, por sua vez, sentia o peso de não apenas lidar com seu próprio medo, mas também de apoiar o filho em sua lenta reconstrução emocional, criando uma rotina de proteção e vigilância contínua. Carolina tornou-se uma presença constante na vida de Raul e de sua mãe, ajudando a criar um ambiente de segurança e normalidade gradual. Cada gesto, cada palavra, cada cuidado se tornava uma ponte entre a realidade traumática e a possibilidade de retorno à vida comum. As vigílias e reuniões nos bairros, antes motivadas pelo medo e busca de pistas, agora tinham um tom de proteção e solidariedade comunitária, transformando o medo em uma força que aproximava vizinhos, fortalecendo laços e criando uma rede de apoio que se tornaria essencial para a recuperação emocional de todos os envolvidos. A cidade, em paralelo, começou a lidar com as repercussões do caso nos jornais e no boca a boca.
O desaparecimento de Raul e a captura de Álvaro geraram debate sobre segurança, vigilância e responsabilidade coletiva. Cada relato, cada testemunho revisitado e cada detalhe do caderno de Raul serviam de alerta para moradores e autoridades. A percepção do que parecia cotidiano podia se transformar em elemento de risco quando observadores perigosos estavam presentes. Porto Alegre nunca mais olharia suas ruas da mesma forma, e a tensão residual se tornou parte da memória coletiva. Em casa, Raul passou a adotar hábitos meticulosos de segurança. Portas sempre trancadas, rotinas registradas e atenção redobrada a cada pessoa que entrava em contato com ele. Apesar disso, ele também começou a escrever mais, não apenas registrando observações da cidade, mas refletindo sobre medo, coragem e sobrevivência. Seus textos e desenhos, ainda contidos em seu caderno, tornaram-se registros de uma experiência que ultrapassava o físico, transformando-se em documentação emocional de como um jovem enfrentou e sobreviveu a uma ameaça invisível e meticulosa. A mãe de Raul, ao perceber os efeitos psicológicos do trauma sobre o filho, buscou apoio em vizinhos e pequenas reuniões de comunidade, compartilhando experiências e discutindo formas de proteger jovens e crianças em bairros urbanos. Cada conversa revelava o impacto emocional que o desaparecimento e o cativeiro tiveram, não apenas sobre a família, mas sobre a cidade como um todo. A sensação de vulnerabilidade e alerta constante tornou-se uma lembrança coletiva, uma marca permanente que moldaria a percepção de Porto Alegre sobre segurança e vigilância comunitária nos anos seguintes. Apesar do medo, houve também momentos de reconstrução emocional. Pequenas caminhadas pelos bairros próximos, visitas a parques e cafés tornaram-se exercícios de retomada da vida cotidiana. Raul observava cada detalhe com atenção, mas agora com consciência e estratégia, transformando sua sensibilidade adquirida no cativeiro em uma forma de proteção pessoal. Carolina e sua mãe acompanhavam cada passo, oferecendo apoio silencioso e firme, ajudando Raul a reconectar-se com a normalidade, mesmo que essa normalidade estivesse sempre permeada por um resquício de tensão e alerta. A polícia continuava acompanhando o caso, registrando progressos na recuperação de Raul e monitorando Álvaro, que agora enfrentava processos legais e interrogatórios detalhados. Cada depoimento do vilão acrescentava elementos à narrativa, mas também trazia à tona a frieza com que o crime fora planejado. A cidade seguia em estado de alerta psicológico, refletindo sobre a facilidade com que alguém poderia manipular rotinas e observar vidas cotidianas sem ser percebido, reforçando a importância de atenção, solidariedade comunitária e consciência sobre os riscos ocultos no cotidiano urbano. Enquanto isso, Porto Alegre começou a transformar o episódio em histórias contadas com cuidado. Relatos de medo, coragem e vigilância se misturavam, criando uma narrativa coletiva sobre o desaparecimento de Raul e a captura de Álvaro. Moradores mais jovens, que acompanharam o caso de perto, passavam a repetir detalhes sobre a importância da observação e do cuidado com estranhos, como se a experiência traumática tivesse se convertido em ensinamento silencioso para toda a cidade. A memória do evento tornou-se, assim, parte do tecido urbano e psicológico da capital gaúcha. Em última análise, a experiência de Raul, sua mãe e Carolina exemplificava como a vida em uma cidade pequena poderia ser simultaneamente cotidiana e cheia de perigos ocultos. O reencontro, a reconstrução emocional e a captura do vilão trouxeram justiça, mas não apagaram o trauma vivido. Cada relato, cada registro e cada narrativa contada nos meses seguintes ajudava a cidade a compreender melhor o delicado equilíbrio entre segurança e vigilância, coragem e vulnerabilidade. Se você acompanha histórias de mistério e sobrevivência, inscreva-se no canal para acompanhar novos casos e entender como o cotidiano pode esconder segredos que jamais imaginaríamos. Meses depois do resgate de Raul, Porto Alegre ainda carregava ecos do desaparecimento. A cidade, embora aparentemente tranquila, mostrava pequenas marcas deixadas pelo evento. Ruas que eram evitadas por medo, becos que inspiravam cautela e conversas nos cafés que lembravam aos moradores que a normalidade podia ser ilusória. A história de Raul e Álvaro se transformou em um símbolo de alerta coletivo, mostrando que até mesmo lugares familiares poderiam esconder perigos invisíveis e que atenção e solidariedade eram essenciais para proteger vidas aparentemente comuns. Raul, agora recuperado fisicamente, ainda enfrentava desafios emocionais. Cada noite carregava lembranças do cativeiro, e cada som ou sombra despertava memórias vívidas do medo que sentiu. Entretanto, ele começou a usar suas habilidades de observação de forma construtiva, registrando em seu caderno reflexões sobre coragem, sobrevivência e estratégias de proteção pessoal. A experiência traumática, embora dolorosa, transformou-se em aprendizado, permitindo que ele compreendesse melhor os perigos do mundo e se preparasse emocionalmente para enfrentá-los, transformando o trauma em resiliência. A mãe de Raul, que se tornou o pilar silencioso da força e da esperança durante todo o período de desaparecimento, também precisou lidar com as consequências psicológicas do evento.
A sensação de culpa, o medo constante e a preocupação com a segurança do filho marcaram sua rotina, mas ao mesmo tempo fortaleceram os laços familiares. Ela passou a valorizar cada pequeno gesto, cada conversa e cada presença de amigos e vizinhos, percebendo que a recuperação não era apenas física, mas uma reconstrução emocional que exigia apoio, paciência e cuidado constante. Carolina, por sua vez, consolidou seu papel como aliada fundamental na recuperação de Raul, ajudando a manter sua rotina segura e saudável. Sua atenção aos detalhes, paciência e dedicação mostraram-se vitais para reconstruir a confiança perdida, transformando medos e traumas em mecanismos de proteção e aprendizado. A amizade entre os três passou a simbolizar a importância da rede de apoio, mostrando que mesmo nas experiências mais sombrias, a solidariedade e a empatia podem criar pontes entre a vulnerabilidade e a superação. Do lado da justiça, Álvaro enfrentou interrogatórios e processos rigorosos. Cada detalhe do seu plano meticuloso foi documentado, analisado e apresentado como prova de sua responsabilidade. A frieza e o planejamento detalhado do vilão chocaram a sociedade, mas também serviram como alerta. A cidade poderia ser observada, manipulada e afetada silenciosamente por alguém que se misturava à normalidade. Porto Alegre, com suas ruas molhadas e becos estreitos, jamais seria vista da mesma forma, e o caso passou a ser lembrado como exemplo de vigilância, inteligência investigativa e coragem humana. A polícia, por sua vez, ganhou experiência e novos protocolos a partir do caso de Raul Mendes. A análise minuciosa do caderno, a interpretação de pistas sutis e a atenção às contradições nos relatos das testemunhas foram determinantes para a resolução. Esse aprendizado transformou a forma como investigações em Porto Alegre passaram a ser conduzidas, destacando a importância de observar detalhes que, à primeira vista, poderiam parecer insignificantes. A cidade passou a valorizar ainda mais a cooperação entre vizinhos, autoridades e familiares, compreendendo que a segurança dependia da atenção de todos. Raul, ao revisitar os lugares onde fora mantido em cativeiro, sentiu uma mistura de medo, tristeza e superação. Cada detalhe do galpão, cada sombra e cada cheiro evocava lembranças dolorosas, mas também servia como marco de sua resistência e inteligência. Ele compreendeu que a coragem não significava ausência de medo, mas sim a capacidade de enfrentá-lo e sobreviver. As ruas de Porto Alegre, agora mais familiares e observadas, transformaram-se em um território de aprendizado, onde ele podia caminhar com cautela e atenção, consciente do que significava estar seguro. As repercussões do caso na comunidade foram profundas. Moradores passaram a criar redes de vigilância silenciosa, trocando informações sobre pessoas suspeitas, sinais estranhos e atividades incomuns. Cada esquina, cada beco e cada praça passou a ser observada com atenção, transformando o medo em ação coletiva. O desaparecimento de Raul Mendes e a captura de Álvaro se tornaram não apenas uma história de crime, mas também uma lição sobre responsabilidade comunitária, coragem individual e vigilância cotidiana em uma cidade que antes parecia simples e previsível. Com o passar do tempo, a história de Raul e Álvaro foi registrada em jornais, arquivos policiais e relatos da comunidade, tornando-se um caso emblemático em Porto Alegre. A memória do evento se transformou em narrativa de alerta e aprendizado. Jovens, famílias e autoridades começaram a perceber como a rotina podia ser estudada e manipulada, e como a atenção aos detalhes e a solidariedade podiam fazer diferença em situações de risco. A cidade aprendeu, enfim, que nem tudo que parece seguro é realmente inofensivo, e que a coragem humana é capaz de superar até os planejamentos mais frios e meticulosos. O caso, finalmente, encontrou um fechamento formal. Raul estava seguro, Álvaro detido e responsabilizado, e Porto Alegre respirava, ainda que com resquícios de tensão. A experiência marcou vidas, ensinou sobre vulnerabilidade, vigilância e resiliência. Raul, sua mãe e Carolina reconstruíram suas rotinas, transformando o trauma em força silenciosa, lembrando que a coragem e o apoio mútuo são essenciais para enfrentar o inesperado. Se você deseja acompanhar mais histórias de mistério, sobrevivência e crimes não resolvidos ou solucionados, inscreva-se no canal e acompanhe casos que desafiam a lógica e revelam um lado oculto das cidades. Álvaro, agora sob custódia da polícia, enfrentou um processo legal que rapidamente se tornou notícia em Porto Alegre e em estados vizinhos. O julgamento chamou atenção pelo grau de planejamento do crime, que incluía a observação meticulosa da rotina de Raul, manipulação de objetos e pistas falsas, além de métodos de intimidação psicológica aplicados à família. Cada detalhe do seu esquema foi detalhado em relatórios da polícia, chocando a sociedade e mostrando que a frieza humana podia superar expectativas, mesmo em cidades pequenas, onde todos se conhecem. Durante as audiências, a frieza de Álvaro contrastava fortemente com a emoção presente na mãe de Raul e em Carolina, que relataram detalhes do sofrimento vivido, os efeitos psicológicos do cativeiro e o impacto do medo constante.
A narrativa apresentada pela defesa e acusação detalhou as estratégias usadas para confundir a polícia e manter o jovem afastado da cidade sem ser percebido, reforçando a percepção de que o vilão agira com extrema inteligência e frieza, tornando o crime não apenas físico, mas psicológico, marcado por manipulação e controle. A cidade, assistindo ao desenrolar do julgamento, começou a perceber a importância de vigilância comunitária e solidariedade em situações de risco. Os jornais e rádios locais destacavam não apenas a coragem de Raul e de sua mãe, mas também o papel crucial de Carolina e de vizinhos atentos. Cada depoimento, cada detalhe contado, reforçava a percepção coletiva de que a prevenção dependia da atenção aos sinais mais sutis, transformando o episódio em aprendizado social que ultrapassava a simples resolução do crime. Álvaro foi condenado, com base em provas documentadas, testemunhos consistentes e registros do caderno de Raul, que comprovaram a premeditação e a frieza do ato. A sentença incluiu longos anos de prisão, acompanhamento psicológico e medidas de segurança para evitar futuras reincidências. A decisão da justiça trouxe alívio para a família, mas também refletiu sobre como o planejamento cuidadoso de alguém poderia quase escapar à detecção, mostrando que a atenção e a ação coordenada eram essenciais para prevenir tragédias. As repercussões sociais não se limitaram à justiça. Escolas, associações de bairro e órgãos comunitários começaram a desenvolver programas de conscientização sobre segurança urbana, percepção de risco e apoio emocional a vítimas de crimes. Porto Alegre transformou o caso em ferramenta pedagógica, ensinando que mesmo em cidades pequenas, onde a rotina parece previsível, é possível que ameaças silenciosas se infiltrem. Raul, sua mãe e Carolina participaram de algumas iniciativas, compartilhando suas experiências de forma a ajudar outros a compreender a importância da atenção, do cuidado e da vigilância. A cidade ainda lembrava dos detalhes do galpão, das ruas molhadas, dos becos silenciosos e das sombras observadas nas madrugadas anteriores ao desaparecimento. Cada memória servia como alerta, mas também como homenagem à coragem de Raul, que sobrevivera graças à sua inteligência, observação e resiliência. As experiências traumáticas transformaram-se em histórias contadas com cuidado, com o objetivo de educar, preparar e inspirar moradores a não subestimar a vulnerabilidade de uma rotina aparentemente comum. Raul retomou gradualmente sua rotina na livraria, mas agora com uma percepção ampliada do ambiente à sua volta. Ele passou a observar clientes, colegas e o próprio espaço de trabalho de forma mais atenta, sem deixar que o medo dominasse, mas transformando a experiência em aprendizado de sobrevivência. A cidade, ao ver sua reintegração ao cotidiano, compreendeu a força de recuperação e a importância de apoio familiar e comunitário, mostrando que traumas podem ser enfrentados quando há coragem, solidariedade e vigilância conjunta. A mãe de Raul, fortalecida pela experiência, tornou-se referência em conselhos de proteção familiar, enfatizando a importância de observar rotinas, comunicar sinais estranhos e apoiar filhos em situações de risco. Ela também passou a participar de encontros comunitários, discutindo estratégias de prevenção e compartilhando detalhes do caso para fortalecer o senso de segurança coletivo. Porto Alegre, assim, transformou a experiência traumática em aprendizado social, criando redes de solidariedade e vigilância que permaneceram na memória da cidade. Carolina continuou como aliada silenciosa e firme, auxiliando Raul a lidar com traumas residuais, incentivando escrita e observações detalhadas que ajudavam na recuperação emocional. Sua presença, constante e paciente, tornou-se símbolo de amizade, proteção e resiliência, mostrando que apoio humano próximo pode ser tão vital quanto a justiça em si. A cidade, agora mais atenta, percebia que cada detalhe de rotina, cada sombra e cada objeto aparentemente insignificante poderia conter sinais importantes de alerta. Com a condenação de Álvaro e a reconstrução gradual da vida de Raul, a cidade começou a retomar o ritmo cotidiano, ainda que com um senso mais aguçado de vulnerabilidade. O caso se consolidou como um marco histórico de Porto Alegre, uma história de sequestro meticuloso, coragem, observação e resiliência que mudou a percepção de moradores sobre segurança, rotina e vigilância. Se você quer acompanhar mais histórias de crimes, desaparecimentos e investigações intrigantes, inscreva-se no canal para descobrir casos que desafiam a lógica e mostram como o inesperado pode se esconder nos lugares mais comuns. Raul, agora mais consciente da fragilidade da rotina e da complexidade da vida em Porto Alegre, passou a refletir profundamente sobre o que significava sobreviver a um sequestro planejado. Cada detalhe do cativeiro, cada sombra observada, cada movimento silencioso de Álvaro permaneceu em sua memória, mas ele começou a transformar essas lembranças em ferramentas de aprendizado pessoal, compreendendo que a percepção aguçada e a paciência poderiam se tornar aliados poderosos em situações de perigo. A mãe de Raul continuava a reconstruir sua vida emocional junto ao filho. As noites ainda eram longas, marcadas por lembranças e medos persistentes, mas também por um sentimento de vitória silenciosa. Cada gesto de Raul,
cada passo em direção à normalidade era celebrado com cautela e gratidão. A experiência dolorosa havia fortalecido o vínculo entre mãe e filho, transformando o trauma em intimidade emocional e fazendo com que cada rotina diária passasse a ser valorizada como um ato de sobrevivência e resistência. Carolina, por sua vez, passou a integrar a vida de Raul de forma permanente, não apenas como amiga, mas como alguém que conhecia intimamente os riscos do mundo e a importância da observação constante. Ela ajudava a criar estratégias de segurança e monitoramento, reforçando a percepção de que a rotina diária podia ser protegida através de atenção e solidariedade. Sua presença era um lembrete constante de que confiança e vigilância podem coexistir, oferecendo equilíbrio entre liberdade e proteção. Raul começou a documentar suas reflexões em novos cadernos, registrando não apenas a experiência do cativeiro, mas também os sentimentos, estratégias de sobrevivência e aprendizados adquiridos. Cada página se tornou um diário de resiliência, um testemunho da força interior de um jovem que enfrentou o medo e sobreviveu a um vilão calculista. A escrita não apenas ajudava na recuperação emocional, mas também se tornava uma forma de compartilhar lições silenciosas com a cidade, transformando o trauma individual em aprendizado coletivo. A mãe de Raul, por sua vez, passou a incentivar vizinhos e familiares a observarem sinais de perigo, valorizarem a vigilância comunitária e entenderem a importância do apoio mútuo. Cada conversa, cada reunião, cada relato compartilhado ajudava a transformar a experiência traumática em ferramenta de proteção e aprendizado. Porto Alegre, aos poucos, incorporava essas lições à memória coletiva, reconhecendo que a coragem não era apenas individual, mas também uma construção social. As repercussões emocionais para Raul não se limitaram ao medo. Ele começou a perceber a importância da inteligência emocional, da paciência e da observação para enfrentar adversidades. Cada pequeno sucesso, caminhar sozinho por ruas familiares, retomar a rotina da livraria, interagir com clientes e amigos, era uma vitória silenciosa, um passo na reconstrução de sua autonomia e confiança. A cidade, que antes parecia assombrada pelo desaparecimento, agora acompanhava o jovem em sua recuperação, admirando sua coragem e resistência. Álvaro, por sua vez, tornou-se figura simbólica de frieza e planejamento extremo. A memória de sua manipulação e observação detalhada permaneceu como alerta, mas também como contraste à resiliência de Raul. Cada julgamento, cada detalhe revelado em depoimentos, transformou o vilão em exemplo de comportamento calculista que podia ser detectado apenas com atenção e vigilância constantes. Porto Alegre, assim, internalizou a lição de que o perigo podia estar escondido em indivíduos aparentemente comuns. Carolina, observando a recuperação de Raul e sua mãe, percebeu a profundidade da transformação emocional vivida por todos. Ela mesma mudou, entendendo melhor os efeitos do trauma, a importância do apoio constante e o poder da solidariedade silenciosa. Cada ação, cada vigilância discreta, cada gesto de cuidado tornou-se parte de uma rotina emocional de proteção, mostrando que o aprendizado não estava apenas em sobreviver, mas também em reconstruir confiança, vínculos e percepção do mundo. Com o tempo, Raul e sua mãe conseguiram retomar parte da normalidade, mesmo mantendo a atenção a detalhes que antes passariam despercebidos. O medo não desapareceu completamente, mas transformou-se em alerta consciente, uma habilidade adquirida através da experiência traumática. Porto Alegre, agora, observava a rotina do jovem e de sua família com respeito e admiração, reconhecendo que a coragem e a paciência podem transformar momentos de terror em oportunidades de aprendizado, vigilância e reconstrução emocional. Ao final, o caso de Raul Mendes tornou-se um marco em Porto Alegre, uma história de desaparecimento, sequestro e captura de um vilão meticuloso que mostrou tanto a fragilidade quanto a resiliência humana. A cidade, a família e os amigos aprenderam sobre a importância da atenção aos detalhes, solidariedade e vigilância, enquanto Raul transformava medo em força silenciosa, reconstruindo sua vida e deixando um legado de coragem e superação. Se você quer acompanhar mais histórias reais, misteriosas e emocionantes como essa, inscreva-se no canal para descobrir os próximos casos e entender como a coragem pode superar até o mais frio planejamento. Anos depois, o desaparecimento e sequestro de Raul Mendes continuaram sendo lembrados em Porto Alegre como marco de vigilância e coragem. A cidade, que antes via ruas e becos como simples caminhos cotidianos, passou a observá-los com atenção renovada. Escolas, associações de bairro e grupos comunitários utilizaram o caso como exemplo de alerta sobre segurança, mostrando que a rotina diária poderia ser estudada e manipulada por pessoas com intenções perigosas. Cada esquina da cidade parecia carregar, de forma simbólica, a memória da experiência vivida pelo jovem. A imprensa local manteve registros detalhados do caso, transformando Raul e Álvaro em figuras emblemáticas de uma história de crime e sobrevivência. Reportagens, artigos e entrevistas relembravam o planejamento meticuloso do vilão,
a inteligência e resiliência do jovem, e o papel crucial da mãe e de Carolina na resolução do caso. Essas publicações serviam como lembrete contínuo para a população sobre os riscos ocultos na rotina urbana, e também celebravam a coragem de pessoas comuns diante de situações extraordinárias, reforçando a importância de atenção, solidariedade e vigilância. As repercussões emocionais persistiram por anos. Raul, sua mãe e Carolina desenvolveram uma consciência aguçada sobre segurança e observação, mas também criaram estratégias de recuperação emocional, transformando o trauma em aprendizado. A cidade, por sua vez, absorveu a experiência como lição coletiva. Bairros antes tranquilos passaram a organizar redes de apoio, vizinhos começaram a trocar informações sobre atividades suspeitas e cada detalhe cotidiano passou a ser valorizado como elemento de proteção. O desaparecimento de Raul deixou marcas que moldaram gerações seguintes. Escolas e programas de educação passaram a discutir o caso de Raul Mendes como exemplo de como situações traumáticas podem ser enfrentadas com inteligência, observação e solidariedade. Professores destacavam não apenas o perigo, mas também a coragem, a paciência e a capacidade de reconstrução emocional do jovem. O episódio se tornou referência de estudo sobre comportamento humano, estratégias de sobrevivência e prevenção de crimes, transformando Porto Alegre em uma cidade mais consciente e conectada à realidade de riscos urbanos, mesmo décadas depois do ocorrido. Raul, à medida que crescia, começou a compartilhar sua experiência de forma mais ampla, não apenas como relato de trauma, mas como aprendizado sobre percepção, observação e resiliência. Ele participava de eventos comunitários, palestras e debates, reforçando a importância de atenção aos detalhes e cuidado com o próximo. Cada ação era um lembrete de que o que parecia ordinário poderia se tornar extraordinariamente perigoso se não houvesse vigilância e solidariedade. Porto Alegre assimilou, assim, a experiência como legado coletivo. A mãe de Raul transformou seu trauma em força social. Além de apoiar o filho, passou a incentivar vizinhos a observarem atividades incomuns, valorizarem a comunicação e se apoiarem em situações de risco. Reuniões comunitárias, grupos de vigilância silenciosa e encontros educativos surgiram, reforçando a ideia de que o cuidado com a comunidade era fundamental. A memória do desaparecimento e sequestro tornou-se uma ferramenta de educação social e emocional, mostrando que coragem, vigilância e empatia podem transformar experiências dolorosas em aprendizado coletivo. A imprensa, anos depois, revisitou o caso com foco em análise psicológica e social. Artigos destacavam como o planejamento meticuloso de Álvaro evidenciava a necessidade de atenção a detalhes antes ignorados, e como a resiliência de Raul, sua mãe e Carolina se tornaram exemplo de superação. Reportagens documentavam os lugares, os objetos e as rotinas que marcaram o cativeiro, transformando Porto Alegre em um cenário de estudo sobre comportamento humano, vigilância e solidariedade comunitária, reforçando a importância da memória histórica para a prevenção de novos crimes. Raul e Carolina também criaram registros pessoais, transformando o caderno original em obra de aprendizado e reflexão. Cada página detalhava estratégias de sobrevivência, observação e gestão do medo. Esses registros serviram como instrumento educativo em escolas e grupos comunitários, mostrando que o conhecimento adquirido em situações extremas poderia ser utilizado para proteger outros, e que a experiência traumática, quando bem documentada e compartilhada, se torna legado de coragem e inteligência emocional. A cidade de Porto Alegre, décadas depois, ainda reverberava a história de Raul Mendes. Pequenos becos, ruas silenciosas e pontos anteriormente ignorados agora eram vistos com atenção, não apenas por medo, mas como parte de uma cultura de vigilância e cuidado coletivo. A memória do caso se transformou em narrativa simbólica. Alerta, coragem e aprendizado coexistiam, lembrando que até mesmo a normalidade aparente pode ser observada e manipulada, e que a comunidade pode se tornar protagonista na proteção de vidas. Ao final, o caso consolidou-se como uma história emblemática de crime, sobrevivência e resiliência em Porto Alegre. Raul, sua mãe e Carolina reconstruíram suas vidas, mantendo as lembranças como aprendizado e legado. A cidade absorveu os ensinamentos, transformando experiências traumáticas em cultura coletiva de cuidado e vigilância. E para quem acompanha casos reais, misteriosos e emocionantes, essa história reforça que a coragem, a atenção aos detalhes e a solidariedade podem superar até os planos mais frios e meticulosos. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias como essa, onde o cotidiano revela segredos inesperados e lições de sobrevivência. O tempo passou, e Porto Alegre continuou seu curso cotidiano, mas a cidade nunca mais foi a mesma. Ruas molhadas pelo vento do Guaíba, becos silenciosos e construções antigas carregavam agora a memória de um sequestro meticuloso e de uma coragem improvável. Cada pedra, cada esquina parecia recordar a presença de Raul, sua resistência e a frieza de Álvaro,
lembrando a todos que o mundo podia ser silenciosamente observador e que, muitas vezes, o perigo se escondia nos lugares mais familiares. Raul, agora adulto, caminhava pelas ruas da cidade com uma percepção aguçada. Cada movimento de pessoas desconhecidas, cada sombra, cada som noturno era registrado de forma instintiva, mas sem paralisar sua vida. Ele transformará o medo em vigilância consciente, uma habilidade adquirida durante os dias de cativeiro. Sua rotina era cautelosa, mas também carregava confiança, mostrando que a experiência traumática não havia destruído sua liberdade, mas sim fortalecido sua inteligência emocional e capacidade de sobrevivência. A mãe de Raul, observando o filho reconstruir sua vida, sentia uma mistura de orgulho e cautela. A experiência traumática os havia marcado, mas também criado um laço inquebrável de proteção, amor e atenção silenciosa. Cada gesto de cuidado era uma resposta à ameaça que Álvaro representará, e cada sorriso ou passo de Raul em direção à normalidade era celebrado com gratidão e reverência. A cidade assistia, silenciosa, ao desenrolar da recuperação emocional de uma família marcada pelo medo, mas também pela coragem. Carolina, presente desde os primeiros dias de desaparecimento, continuava como guardiã silenciosa do equilíbrio emocional de Raul e sua mãe. Sua paciência, atenção e compreensão se tornaram símbolos de apoio humano essencial, mostrando que a vigilância não se limitava à observação do perigo, mas também ao cuidado emocional e à reconstrução de confiança. Cada gesto discreto de proteção reforçava que o aprendizado humano vai muito além da sobrevivência física, tocando o coração e a mente de quem experimentou o inesperado. A cidade, com sua memória coletiva, começou a tratar o caso como referência histórica. Histórias contadas em cafés, jornais e escolas reforçavam a importância da atenção, da solidariedade e do cuidado constante. O sequestro de Raul tornou-se mais que um episódio de crime, tornou-se uma narrativa de alerta, coragem e resiliência, lembrando a cada morador que a rotina urbana, embora aparentemente segura, pode esconder perigos sutis e exigentes de vigilância contínua. Raul, revisitando o caderno que registrara sua experiência, sentia uma mistura de nostalgia e aprendizado. Cada página mostrava sua capacidade de observação, paciência e resistência, transformando lembranças dolorosas em instrumentos de inteligência emocional. Ele compreendeu que o trauma, embora inevitável, poderia se tornar fonte de conhecimento, uma narrativa pessoal que serviria tanto para a proteção própria quanto para compartilhar com outros a importância de atenção, resiliência e coragem diante do perigo. O vilão, Álvaro, permanecia detido, seu rosto e frieza lembrando a cidade que a ameaça muitas vezes se esconde em pessoas aparentemente comuns. O contraste entre a meticulosidade do crime e a capacidade de sobrevivência de Raul se tornou um símbolo de equilíbrio entre inteligência fria e resiliência humana. Cada relato do julgamento e cada detalhe documentado reforçavam que a atenção aos sinais mais sutis e a solidariedade humana podem superar até os planejamentos mais frios e calculistas. As noites de Porto Alegre, antes marcadas pelo mistério do desaparecimento, agora carregavam uma sensação de vigilância consciente. As ruas molhadas pelo vento do Guaíba refletiam luzes tênues das lâmpadas, sombras alongadas e silêncios que lembravam tanto o perigo quanto a coragem. Cada passo era agora um equilíbrio entre atenção e confiança, e cada habitante carregava uma memória silenciosa de que, mesmo em cidades pequenas, a coragem e a solidariedade podem transformar situações de medo em aprendizado coletivo. Raul, sua mãe e Carolina, reunidos em silêncio em um fim de tarde próximo ao Guaíba, observavam a cidade se movimentar. A água refletia o céu cinzento, os barcos se balançavam suavemente, e a brisa carregava um cheiro de terra molhada. Era um lembrete de que a vida continuava, que o trauma podia ser transformado em aprendizado, e que cada sobrevivente carrega consigo não apenas cicatrizes, mas também força, vigilância e coragem silenciosa. Porto Alegre respirava com eles, agora mais consciente, mais atenta e mais unida. E assim, o caso de Raul Mendes se consolidou como uma história de desaparecimento, sequestro e sobrevivência que marcou Porto Alegre para sempre. A cidade aprendeu sobre vigilância, resiliência e solidariedade. Raul aprendeu sobre coragem e inteligência emocional, e todos compreenderam que o cotidiano pode esconder segredos que desafiam a lógica. Se você se emocionou com essa história e deseja acompanhar mais casos reais de mistério, coragem e sobrevivência, inscreva-se no canal e continue explorando histórias que revelam um lado oculto das cidades, onde a coragem humana enfrenta até os planos mais frios e calculistas.